E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para a gente continuar nosso estudo sobre Road Framework. Nós vamos continuar falando sobre o Faker API e agora a gente vai falar sobre o endpoint de companies, tá? Beleza? É, Continuando como eu fiz no vídeo anterior, eu vou trazer o código mais pronto aqui para a gente conversar sobre ele. Vou comentar algumas partes, vamos fazer algumas reexecuções no meio para a gente ver as diferenças do que está acontecendo. Então, vamos para a tela e vamos começar a trabalhar em cima disso, tá? Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no endpoint, no site mesmo, tá? Então, o companies, a gente tem essa diferença aqui, né? Tem um company só, que o ponto de interrogação e a quantidade. Então, igual todos os outros, a gente pode escolher a quantidade, vai ser uma lista de itens. Então, já fica aquele em mente de vamos ter que rodar isso dentro de um for, beleza? A gente pode ver aqui, ó, que tem muita coisa dentro desse formulário, tá? Então, se a gente estivesse trabalhando com dados reais, a gente poderia fazer o quê? A gente poderia pegar uma quantidade enorme de dados e é porque se fosse uma quantidade real, a gente ia ter outras formas de fazer o get, né? Não só por quantidade. Talvez a gente fazer um get por nome, para pegar especificamente o endereço que eu quero, né? Então, tenham isso em mente. A gente está aqui usando o que a gente tem, que é pegar por quantidade. Pensando nisso, eu vou dar algumas sugestões de outros testes que vocês podem implementar, tá bom? Então, não fiz todos eles, claro, porque senão ia ficar muito grande, mas vamos lá. Então tá, primeiro teste. Pega uma quantidade de números aqui e escreve nomes que você quer, nomes aleatórios, ou usa algum um regex, regular expression, para pegar. Eu quero nomes que tenham a sílaba BA, ou BU, ou aqui, ó, FA. Então você consegue tenta pegar fazer algum regex ou um should contém do nome para conseguir validar todos os nomes que tenham alguma coisa. Por exemplo, o fone. A gente pode pegar o início mais e esses dois números aqui que indica o país, eu ia falar nacionalidade, mas indica o país. Então você consegue pegar aqui, e aí você cria uma lista de quais são os valores possíveis do para você comparar, né? E aqui você pega e deve ter alguma função que você consegue pegar os três primeiros dígitos. Pega os três primeiros dígitos. Na verdade, não, você pode usar um should contain também. Should contain mais e os dois números da frente. Então, aí com isso você consegue validar se vai ser do mesmo país ou não, do país que você está esperando ou não. Deixa eu ver alguma outra coisa que a gente pode pensar aqui também. Aqui, ó, a gente tem validação de latitude e longitude para saber em que lugar do continente não, do planeta estaria. É, Código do, do país, né? Para saber em qual país que e tudo isso comparando com algum motorista que seria meio que o banco de testes, tá? Então são exemplos de testes que vocês podem pegar e implementar aí. Agora vamos para ver o que que a gente fez aqui, o que a gente tem pronto, tá? Obviamente não é nenhum desses que eu falei, porque esses vão ficar como exemplo, como dicas para vocês fazerem. O que que eu fiz aqui? Eu fiz de novo validação de quantidade de elementos, né? Isso aqui é tranquilo, só para continuarmos exercitando isso. Então, se a gente tentar executar aqui, então clear, e vamos executar. Executei, foi o certo, né? Companies, tá, beleza. Aí eu vou vir aqui agora no log.html, abrir no. Não, terminal integrado não.
Eu quero abrir no explorador de arquivos. Vou abrir ele aqui. Beleza. Isto que eu queria. Tá, validação de quantidade de elementos, né? Então, a gente consegue ver que a gente rodou 15 elementos aqui. E criamos a sessão, fizemos o get e agora a gente tem as respostas, ó. Então, ID 0. Aqui, ó, é isso. O ID 0, aí traz esse monte de informações. Aí o ID 1 e traz esse outro monte. O ID 2, até a gente ter o ID 14. Então, vou dar um Ctrl F aqui. Vou colocar 14. Lá embaixo a gente tem todas as informações, tá? Então, nosso contador de quantidade de elementos está funcionando. Aí, vamos vir aqui de novo no nosso código e vamos só abrir ele para ver como que ele está funcionando, né? Então, a gente tem nosso get empresa aqui. Então, a gente está fazendo o get on session, né? Do companies e passando a quantidade. E a gente está logando isso nesse log.json. E esse log.json é esse log enorme que a gente fez aqui, tá? Eu posso até vir aqui e eu vou comentar esse código aqui. E vou comentar esse outro teste. E vamos executar de novo. A gente vê só o que a gente quiser aqui, ó. Ó, a gente trouxe aqui, então, esse status aqui, ó. Esse status ok, código 200, total 1 e a data dessa companhia. Trouxemos só um, tá? Que foi o que esse log está executando, tá trazendo, que é esse log aqui. E depois a gente veio validar, né? Aí para validar a quantidade da companhia, a gente tá dando um get. A gente tá pegando esse get response, que foi passado por variável aqui, que é esse que veio por aqui, e é o retorno dessa função. E o que que é o retorno dessa função? É esse response aqui, ó, que foi esse get. Então a gente só está pegando realmente o que retornou aqui, tá? Lembrando que a gente já falou isso nos outros dois vídeos que a gente teve sobre o books e o address. Então, para ficar bem, para reforçar bastante essa parte aqui, porque em teste de API, basicamente é isso. O que vai mudar é o tipo de tratamento que você quer validar, mas você vai estar sempre tendo que fazer isso, pegar um get, validar ele. Então tem que estar bem na ponta da língua, ou na ponta dos dedos, isso daqui, tá? Beleza, aí quando a gente entra nesse get aqui, a gente vai basicamente transformar numa variável, tá? Isso. E depois a gente vai converter para string. Para não ter nenhum problema, porque eu não sei se isso aqui está vindo como número, mas ó, vamos lá, vamos ver, vamos tentar fazer alguns erros aqui para ver porque a gente fez algumas coisas. Então, comentei a conversão de string. Então, vamos executar novamente e, ó, deu um erro, tá? É isso mesmo. Então, a segunda lá, ela está como inteiro, e a segunda é essa daqui. Então, ela vem como inteiro, e essa quantidade aqui, que é essa daqui, ela vem como string, porque ela vem passada como um parâmetro, né? Geralmente, quando passa como parâmetro, vem como string. Eu acho que é uma coisa meio default do robot. Talvez esteja falando besteira. Mas eu poderia converter isso para string ou converter o outro para inteiro, tá? Então, eu poderia fazer isso aqui também, quer ver? Vamos ver se vai dar certo. Então, convert to integer. Integer. Aí é que seria a quantidade. Opa, tô no lugar errado. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso. Vamos tentar executar de novo. Vamos ver se eu tô falando tá certo. Ó, deu certo. Agora os dois são inteiros, tá? Então eu poderia fazer um, eu poderia fazer o outro que dá na mesma. Todos os outros dos outros testes a gente fez a conversão
para string, mas eu vou deixar esse aqui, então fica a critério de vocês. Às vezes você tem que usar essa informação para fazer outra coisa, então deixar como inteiro fica melhor. Fica a critério, tá? E vai validar que é igual e deu certo. Agora, vamos para o outro teste, que é o teste diferente. Vamos comentar agora este código. Vamos lá, o que a gente quer aqui? Validação de quantidades de endereço que a empresa possui. Eu poderia fazer várias das coisas, eu só estou fazendo outra validação de número aqui. E é isso. Então vamos ver o que a gente quer validar com isso aqui. Quantidade de endereços, né? Se eu pegar e vir aqui, eu estou olhando para o address, tá? Então vamos olhar agora lá na página aqui do Faker API, e o que é o address? O address é isso aqui, ó. O que esse JSON tem? Porque a gente olhou para alguns testes que a gente pode fazer, mas a gente não viu exatamente o que esse JSON faz, tá? Então tá, aqui são os dados iniciais da empresa, ID, nome, e-mail e tudo mais. Aqui são os endereços da empresa. Você tem muita empresa grande aí que tem matriz em algum lugar e várias outras filiais ao redor do mundo. Então seria algo próximo disso, tá? Quando a gente olhar aqui, a gente tem os websites, imagens, contato. É uma lista, contato? Não, não é uma lista. Então, não, o contato inicial aqui, aí tem o endereço também não é uma lista, tá, beleza. Nesse caso não, né? Vamos ver se a gente executar alguns, será que a gente vai ter alguns diferentes? Ó, aqui beleza, olha só. O address ele veio 2, porque o address é uma lista, né? Ele tá entre colchetes, então uma lista. E o contato não é uma lista mesmo, tem só um contato e aqui tem até o gênero, então vai falar com a pessoa que você está falando. Então, olha só, outro teste que a gente poderia fazer é quero falar só com atendentes mulheres, só com atendentes homens. Então a gente consegue validar isso aqui também, tá? Pegar e ver qual que de um gênero específico. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer validar quantos endereços tem. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode tentar contar quantas vezes algum elemento aparece nesse caminho aqui, então, certo? Então vamos lá ver como que ficou isso no código. Vamos lá, ó. Então tá, a gente pegou get response, que é esse pedaço aqui, e navegou nele até chegar na parte de address. Quando a gente chegou na parte de address, a gente criou uma variável, tá? E a gente logou essa variável ali. Tudo isso dentro de um for. Então, porque pode ser que tenha uma lista de elementos aqui. Uma lista uma lista de. É porque a gente está falando de várias listas, né? Pode ser que fique confuso. A gente tem a primeira companhia que está dentro de uma lista. Então a gente está lendo a primeira companhia selecionada. Então isso está dentro desse for aqui. A gente criou esse for para a companhia. Quando a gente pega aqui, essa companhia pode ser que tenha mais companhias. Então a gente pode ter outro for dentro dela. Entendeu? Então é o que a gente vai ver isso aqui agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou comentar essa parte. E eu quero printar só os endereços da primeira companhia. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui então, vou mostrar duas companhias só para a gente conseguir ter essa noção, tá? Eu estou falando de duas companhias, então vai ter pelo menos dois endereços. Então vou executar. Executei. Então eu tive ó, o elemento 0. Ó, que legal, ó, isso aqui ainda deu uma coisa que eu queria. Ó. O elemento 0, que tem um endereço, e eu tenho o elemento 2, que tem dois endereços. Vamos ver isso aqui nesse log de console, que vai ficar... Log de console não, no log, que vai ficar melhor de ver. Ó, como a gente está com duas empresas, a gente rodou duas vezes o for. Na primeira empresa, eu tenho isso aqui, que ela tem
Ó, é uma lista, viu? Ó, porque tá dentro disso aqui. E ela tem só um endereço, tá certo? Se eu pegar o outro aqui, ela tem bem mais endereços. Quer ver? Ó? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar isso e vamos colocar num JSON formatter. JSON formatter. Vai ficar mais fácil da gente conseguir visualizar. Ó, a gente tem um endereço, a gente tem dois endereços, a gente tem três endereços, quatro endereços, a gente tem cinco endereços. Então a gente pegou uma companhia que tem cinco endereços, tá? Se a gente pegar e voltar aqui no. Vamos tirar isso aqui. E vamos voltar aqui nesse daqui, ó. A gente vê que o que pode confundir é porque não tem ID 1, ID 2, ID 3, é tudo ID 0. Mas a gente vai ter vários desse aqui, ó. Então, o que a gente pode ver? O que a gente pode ver com isso? Repete esse caminho todo aqui, né? Todos esses valores. Então, a gente poderia, tipo, simplesmente a palavra city, a palavra ID, a palavra latitude, contar quantas vezes ela aparece dentro desse elemento. Porque é basicamente uma string que está convertido aqui, né? Então, com isso, a gente ia ter a quantidade de elementos que a gente tem, tá? Então vamos ver o código agora. A gente fez esse código aqui, né? Eu fiz isso daqui. Então eu converti isso aqui para uma string, porque isso aqui está como JSON ainda, na verdade. Tendo isso aqui como string, eu posso pegar e simplesmente contar a quantidade de vezes que algum elemento da tela aparece. O elemento escolhido foi o zip code. Poderia ser qualquer elemento, poderia ser o ID, poderia ser qualquer elemento. Só é importante ver uma coisa, ó, o que eu estou pegando? Aspas, o nome e o dois pontos. Então tem que pegar tudo. Detalhe outra coisa também. Tem JSON que utiliza duas aspas, as aspas duplas, tá? Mas aqui no Robot, se eu não me engano, no relatório dele, e até aqui no, no log aqui do terminal, ele utiliza lá aspas simples. Então, tem que utilizar o que o IDE estiver mandando, tá? Senão, você vai colocar aspas duplas aqui, não vai aparecer nada e você vai achar que não está aparecendo nada. Então, só toma cuidado com essa questão das aspas. E põe o nome inteiro, porque às vezes você põe só um pedaço e aí você pega uma palavra lá que tem um pedaço do que você colocou. Então, aí dá problema, por exemplo, ID. Você digita só ID, sem isso aqui, ó. Você põe só ID, assim, ó. ID. Aí chega um nome lá que tem ID no meio e acabou o seu teste, entendeu? Então, beleza. E aqui a gente consegue logar no console quantos endereços tem. Então, vamos fazer isso agora. Eu vou tirar esse log aqui para não poluir muito, que a gente não precisa dele. E vamos executar novamente. Ó, a gente teve um elemento com dois endereços, outro elemento com um endereço. Então, e por aí vai, né? Aí se eu pegar e fazer o seguinte, quer ver? Ó, deixa eu comentar mais esse pedaço aqui, para a gente ter menos log. E vamos colocar aqui, ó, 20 endereços. Opa, 20 endereços. E a gente tem nossos 20 endereços. A gente teve companhia com 4, com 3, com 5 endereços, com um endereço também. Então, para cada um deles a gente conseguiu contar isso, tá? E o que, que mais a gente tem aqui nesse finalzinho do teste? Porque a gente tem isso dentro de outro for, né? O que, que a gente vai fazer? A gente quer mostrar o endereço, cada um dos endereços de cada uma das companhias. Então, a gente tem que rodar um for dentro de um for, tá? Como a gente tem a quantidade de endereços, que é um contador, a gente consegue rodar um for indo
do iterador, que eu chamei de J aqui, até a quantidade, a quantidade de endereço que tem. E a gente consegue fazer isso aqui, ó. O endereço de número 1. O endereço de número J do elemento I, que é o do primeiro for. E com isso a gente consegue, quase como se a gente estivesse rodando uma matriz aqui. Quando a gente quer fazer matriz, quando a gente entende sobre o básico lá de loja de programação, e o professor fala assim, fazer popular uma matriz, põe um for dentro de um for aí e tal. Bem similar, tá? E aí a gente consegue fazer um log de console aqui. Olha que legal. Pegando o iterador I, que é o primeiro, dentro do address, que é o que a gente está vendo, e o iterador J, porque é outra lista. Com isso a gente tem uma lista dentro de outra lista, tá? E vamos executar isso aqui agora, só para ver como que aparece. E aí, beleza, né? Se a gente olhar agora aqui, vamos olhar aqui que vai ficar melhor. Vamos ver aqui, vamos pegar o elemento 4. O elemento 4 tem 3 endereços. Então a gente pega, vê só, o primeiro for aqui é para as companhias. E se a gente olhar aqui, a gente tem outro para cada um dos endereços de cada companhia. Então aqui a gente consegue ver o endereço 1, endereço 2 e assim por diante, tá? E para que isso aqui é útil, tá? Se você tiver uma lista de informações para você ler tudo de uma vez, por exemplo, você tem que fazer um get por nome ou por quantidade, ou você quer rodar fazer um get do banco de dados inteiro lá, e então você vai estar rodando dentro de uma lista, e para cada um dos elementos que você está lendo, você quer que eles tenham algum mesmo padrão de resultado, você filtrar, quero filtrar todo mundo que toda a companhia que é dos Estados Unidos, ou algo do tipo assim. Beleza, que tem um banco de dados para validar isso e tudo mais. Ok, mas você quer fazer isso pela API para saber se a API está buscando corretamente isso, porque é ela que vai mostrar no front-end da vida. Então, você está fazendo isso para validar a API. Você sabe que o banco de dados funciona e é ele que está fazendo esse filtro que a API está mandando. Mas você quer validar isso. E ainda mais se você souber quantos registros tem no banco de dados, se for um lugar bem controlado, assim. Então fica muito mais fácil para você saber o que que você está esperando, tá? Deixa eu ver aqui. Isso, deixa eu descomentar. E só executar mais uma vez aqui. Rodou o primeiro teste e rodou o segundo teste. E beleza, a gente tem agora o endpoint de companhias testado. Temos 2 testes aqui, mas como eu já falei no início, tem vários testes que a gente consegue fazer. E fica a sugestão aí para vocês fazerem esses outros testes, tá? Da minha parte é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!